O nosso estudo de hoje tem por título A Igreja de Deus na Terra. Este é um assunto que, de uma forma geral, é muito mal compreendido pela maioria do povo adventista. Por isso, neste estudo e no próximo, propomos-nos a esclarecer o que e quem é a Igreja de Deus na Terra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 27. O apóstolo Paulo aqui fala-nos da Igreja pela qual vem o Filho de Deus. E diz-nos assim: para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira pergunta que vamos fazer é: quem é a Igreja? Esta é a nossa primeira pergunta. Quem é a Igreja? Porque há muitas questões e dúvidas sobre quem é a Igreja. E para isto vamos recorrer também ao Espírito de Profecia para sabermos o que diz a inspiração. Vamos então ao livro de Atos dos Apóstolos e à página 10. Almas fiéis constituíram desde o princípio a Igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a Igreja da terra à do céu. Então, respondendo à pergunta quem é a Igreja? E de acordo com o Espírito de Profecia, o que poderíamos responder então? As almas fiéis. Quantas igrejas tem Deus? Apenas uma só igreja. E esta igreja é composta pelas almas fiéis. E é-nos dito no final desta passagem que a Igreja da Terra está unida com a Igreja do Céu e composta apenas de quê? De almas fiéis. E desde quando tem Deus tido uma Igreja? Logo na primeira frase desta passagem é-nos dito que desde o princípio tem tido Deus a sua Igreja sobre a Terra. Vamos agora constatar desde quando é esse princípio. E é a Bíblia que nos vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 12, e nos versículos de 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. É-nos dito então que esta grande batalha ocorreu no céu. E no céu existem almas fiéis, anjos fiéis. Ou seja, esta batalha ocorreu numa igreja devido a uma apostasia que lá surgiu. No início, Satanás cria que se podia guardar plenamente a lei de Deus. Depois, deixou de crer que se podia guardar a lei de Deus e apostatou dessa fé. Por isso, vem a batalha entre Miguel e o dragão. Então, as palavras da passagem de Atos dos Apóstolos, desde o princípio, vemos também em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois Deus diz-nos que vai criar Adão e Eva no sexto dia para preencher os lugares que ficaram vazios no céu. Encontramos esta afirmação na carta número 91 do ano de 1900 da Mensageira do Senhor. Aqui ela faz-nos um comentário acerca de Gênesis capítulo 2 e versículo 16. E leiamos. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E vejamos agora o comentário da irmã White. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, caso ela se demonstrasse obediente a cada palavra divina. Este era o propósito. Então, para que Adão pertencesse a esta Igreja de Deus, o que deveria manter Adão? Teria que se manter fiel, guardar os mandamentos do Senhor, ou seja, ser obediente. Vejamos agora o que nos diz esta passagem em Olhando para o Alto. É o caráter, não o terdes o nome nos livros da Igreja, que vos torna cristãos. Que manifestações se darão quando Cristo, habitando no coração, for refletindo nas faces daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O homem é transformado na imagem de Cristo. Esta carta foi escrita em 1899 e aqui é-nos dito que é o caráter e não o termos os nossos nomes nos livros da Igreja que nos torna cristãos. Ou seja, é o caráter o que nos faz ser parte da Igreja de Deus e não os nossos nomes estarem registados nos livros da Igreja. É a obediência aos mandamentos de Deus, por amor ao nosso Senhor, que podemos fazer parte desta Igreja. E pelo caráter transformado, manifestamos a imagem de Cristo em nossas vidas. Vejamos esta outra passagem do mesmo livro. Aqueles que professam ser filhos e filhas de Deus deveriam representá-lo no caráter. É-nos concedida agora a oportunidade para formar caráter que nos capacite para entrar no reino do céu. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus terão direito à árvore da vida e atravessarão os portões da cidade. Então, quem são os que compõem a Igreja de Deus na Terra? Está aqui a dizer-nos que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. O que é que acontece se nós não guardarmos os mandamentos de Deus? O que acontece se nós não tivermos o caráter de Deus? Será que podemos pertencer à Igreja de Deus? Certamente que não. Deus tem uma igreja. Não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a Igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. Vemos por este texto que Deus tem uma igreja, somente uma igreja e não muitas. E esta igreja existe desde o céu, desde o princípio, como já vimos anteriormente. E vimos que esta igreja é composto por almas fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus. Por esta passagem também aprendemos que é fundamental para que a Igreja seja constituída, ela seja manifestada com a presença do Santo e Altíssimo que habita na eternidade. Se essa presença não se manifestar, essa Igreja não pode ser constituída. Podem os homens chamar de Igreja, mas para Deus ela não é a sua Igreja, a menos que a sua presença divina se manifeste nela. Agora vamos ver no livro de Gênesis as primeiras reuniões desta igreja aqui na Terra. Gênesis, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 26 até ao versículo 28. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tendo domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Então, quantos membros da Igreja de Deus havia aqui? Haviam 2 membros, Adão e Eva. E o que constituía a Igreja de Deus aqui era a presença de Deus. Era isso que constituía essa Igreja. Então, desde o princípio, Deus sempre teve uma Igreja, e essas são as almas fiéis. Por isso Deus nos diz nesta passagem que, onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a Igreja de Cristo. Vejamos o que continua a dizer-nos o livro Olhando para o Alto. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside, seja no desolado lugar da terra, no deserto, na cidade, circundada por muros. Damo-nos conta então que a Igreja são as almas fiéis. E onde estas almas fiéis se congregam no nome de Jesus, aí se constitui a Igreja. A glória de Deus tem penetrado os muros da prisão, enchendo de raios gloriosos de luz celestial o mais escuro calabouço. Os seus santos podem sofrer, mas os seus sofrimentos haverão de espalhar a sua fé, como se deu com os apóstolos do passado, e ganharão almas para Cristo e glorificarão o seu santo nome. A mais amarga oposição expressa por aqueles que odeiam o grande padrão moral divino de justiça não deveria abalar e não abalará a pessoa resoluta que confia plenamente em Deus. Continuando a ler o livro Olhando para o Alto, temos agora aqui também o seguinte: os que são praticantes da palavra estão edificando seguramente, e a tempestade e tormenta da perseguição não abalarão o seu alicerce, porque a sua alma está firmada na rocha eterna. Vemos por este texto que aqueles que compõem a Igreja de Deus são também praticantes da palavra, não os ouvintes, mas os praticantes. Vamos a mais uma passagem do mesmo livro Olhando para o Alto. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado o seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Mas, se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo o erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles um opróbrio. Tomemos bem atenção no que nos é dito aqui. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Então, quando Jesus veio pela primeira vez, ele tinha um povo que professava guardar a lei de Deus. Mas o que é que fez esse povo ou essa igreja? Rejeitou a Cristo. E assim Cristo retirou deles o reino de Deus
e transferiu-o para os gentios. De acordo com esta passagem inspirada, pode ocorrer o mesmo conosco no ano de 2022? Sim, porque aqui diz-nos que Deus continuará a trabalhar desse modo com todo o ramo da sua obra. O princípio é sempre o mesmo. E diz-nos logo a seguir: quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for a sua posição, embora elevado o seu sagrado chamado, agora tomamos bem atenção ao que vem a seguir. O Senhor não pode mais agir com ela. Pode então o Senhor continuar a trabalhar com uma igreja que lhe é infiel, meus irmãos? Claro que não pode, pois é isso que nos está a dizer aqui. Eles rejeitaram a verdade e a presença de Deus é-lhes retirada e assim Deus não pode mais trabalhar com eles. Quando a igreja se torna infiel, o que é que mais faz Deus? O que é que nos é dito aqui? Outros então são escolhidos. Pergunta: professar uma religião faz de nós verdadeiros membros da igreja? Vamos agora ao livro de Desejado de Todas as Nações e na página 474. Meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. João capítulo 15, versículos 1 e 2. Conquanto o enxerto esteja externamente unido à videira, pode não haver nenhuma ligação vital. Então não haverá crescimento ou fertilidade. Assim pode haver uma aparente conexão com Cristo, sem uma real união com Ele pela fé. E notem bem agora o que vem a seguir. Uma profissão de religião introduz os homens na igreja, mas o caráter e a conduta mostram se eles se acham ligados com Cristo. Vejamos que é o caráter, a obediência, a fidelidade e não somente professar uma religião o que nos torna a igreja verdadeira. Se não dão frutos, são falsas varas. A sua separação de Cristo envolve uma ruína tão completa como a que é representada pela vara seca. Se alguém não estiver em mim, disse Cristo, será lançado fora como a vara e secará, e o escolhem e lançam no fogo e ardem. João capítulo 15, versículo 6. Continuemos a ler no mesmo livro Desejado de Todas as Nações e agora na página 529. Em seu escárnio do Salvador, os que professavam ser os expoentes das profecias repetiam as próprias palavras que a inspiração predissera que profeririam nessa ocasião. Em sua cegueira, no entanto, não viam estar cumprindo a profecia. Aqueles que, em chacota, diziam as palavras: confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Mal pensavam que seu testemunho havia de ressoar através dos séculos. Reparemos que esta passagem está-nos a falar do povo judeu, da igreja judaica, e o povo judeu considera-se ainda até hoje como o povo escolhido de Deus. Assim se consideram eles ainda hoje. Mas vejamos que aqui diz: em sua cegueira, no entanto, não viam estar a cumprir a profecia. Eles estavam a cumprir a profecia e nem se estavam a dar conta que cumpriam agora a profecia, mas do lado equivocado. Existem profecias que se têm que cumprir, mas num estado de laodicense ou num estado de apostasia.
e a Bíblia diz que o povo de Israel espiritual iria voltar a cair em apostasia, infelizmente. E na sua cegueira espiritual não veem, tal como o povo judeu, que estão a cumprir a profecia, mas do lado equivocado. Vamos ler mais algumas passagens do livro de Já Todas as Nações para que este assunto fique ainda mais claro. Vamos à página 64 que nos diz: E também disse o profeta: já está posto um machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 3, versículo 10. Não por seu nome, mas por seus frutos, é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarou aos judeus que a sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se a sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram o seu povo. Vejamos que aqui diz: não por seu nome, mas por seus frutos. O nome sabemos que não nos pode salvar. Ou seja, não porque estejamos registados nos livros da igreja, não porque eu me chamo adventista, não porque eu professo uma religião, que eu sou da Igreja de Deus. Diz-nos também aqui que a declaração ou a profissão de nada valia. João declarou aos judeus que a sua aceitação diante de Deus era decidida por quê? Pelo seu caráter e pela sua vida. A Igreja de Deus é fiel à sua palavra, aos seus mandamentos. E diz-nos aqui a última frase: se a sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, o que é que está escrito aqui? Não eram o seu povo. Ou seja, a declaração ou a profissão de fé nada lhes valia. Podemos hoje constatar que no atual adventismo se introduziram muitas, mas muitas apostasias. Respira-se apostasia naquele meio. E, por exemplo, uma das muitas apostasias que se introduziram e que muitos pastores estão a pregar é que não se pode alcançar a perfeição. E o que eles estão a dizer é que a lei de Deus não pode ser guardada. Portanto, Deus está a pedir-nos algo impossível. É isto o que prega o pastor Bulhon e o seu filho e muitos, mas muitos outros. Por exemplo, um deles que era idolatrado e ainda o é, mas que infelizmente caiu em adultério, é Ivan Saraiva. E o povo adventista continua a idolatrar estes falsos profetas e consideram-nos como a voz de Deus, infelizmente. Vamos à próxima passagem. Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar relacionadas com Cristo e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para a sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da Igreja. Quantos? E quantos daqueles que se dizem adventistas nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma pessoa sequer ao Salvador? Eu, infelizmente, conheço muitos. E podem eles ser parte da Igreja de Deus? É óbvio que não podem, pois se tivessem o Espírito de Cristo, preocupar-se-iam com as almas que perecem no erro e levá-las-iam ao Salvador. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada
em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judeia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. O Desejado de Todas as Nações, página 154. Tinham então os reformadores alguma ideia de se separar da igreja estabelecida? Não tinham, conforme vimos no texto. Contudo, foram forçados a buscar outra classe que estava ansiosa por receber a verdade e assim se separaram da igreja apóstata. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à espera da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja dos seus pais, a fim de prestar obediência. Em nossos dias, muitos. É assim que diz aqui? Infelizmente não é. Poucos dos professos seguidores da Reforma são atuados pelo espírito da mesma. Que pena e que lástima ser assim, meus irmãos. Vemos que não são muitos, mas como diz o texto, poucos os que escutam a voz de Deus. São, na verdade, muito poucos os que estão preparados para aceitarem a verdade, seja qual for a forma como se ela apresente. E então, se queremos só obedecer à verdade, ao que é que teremos que fazer ao seguir os passos dos reformadores, tal como eles fizeram? Retirar-nos da igreja que amamos para proclamar o claro ensino da palavra de Deus. Por que é que se retirou Martinho Lutero da Igreja Católica? Porque deu-se conta que a Igreja Católica era apóstata, não seguia o que estava escrito nas Escrituras, e também porque Martinho Lutero não conseguiria pregar a sã doutrina dentro de uma igreja apóstata. Faço-vos uma pergunta. Os antecessores da Igreja Católica, antes desta se unir com o Estado, antes da Igreja Católica se unir com Constantino, e depois no ano de 508 com Clovis, e depois em 538 quando se entregaram às leis do Estado em toda a sua plenitude, antes destes 3 períodos, os sucessores dela, onde é que estavam? Como é que se encontrava esta igreja antes destas situações? Era uma igreja pura, que vinha com as normas dos apóstolos. Mas depois o que é que ocorreu com esta igreja, com estes acontecimentos que agora estamos a narrar? Corrompeu-se com o paganismo e com o Estado. Entraram as heresias, entraram as extradições, entrou a falsa adoração. E então, do que é que se deu mais tarde conta Martinho Lutero? De toda esta apostasia. Então, o que é que Martinho Lutero quis fazer em primeiro lugar? Foi o quê? Foi reformar a Igreja. Mas teve ele algum êxito ao tentar fazer essa reforma dentro da Igreja Católica? Não teve êxito. Não conseguiu fazê-lo. Então o que é que ele teve que abandonar? A Igreja apóstata. Então faço-vos uma pergunta. Entre Martinho Lutero e os que estavam na Igreja Católica, qual era a Igreja de Deus? A de Martinho Lutero, certamente.
Mas ao que se viu obrigado Martinho Lutero a sair. Mas queria Martinho Lutero sair? Certamente que não. Ele amava a Igreja e queria proclamar a verdade dentro da sua Igreja? Claro que sim. Mas deixaram Martinho Lutero proclamar a verdade dentro da Igreja? Não. Pelo contrário, foi excomungado. E hoje, com as pessoas que estão dentro da corporação adventista e que os seus olhos estão sendo abertos, o que é que lhes acontece? Acham que elas conseguem permanecer dentro de uma igreja apóstata e deixarem-lhe pregar as verdades da verdade presente? Claro que não. Acabam por ser que excomungadas, como Martinho Lutero, como todos os outros reformadores. É precisamente isso que o texto nos tem estado a dizer. E sabem qual foi o maior ato que Martinho Lutero fez? Alguns até poderão responder a tradução da Bíblia para o alemão. Outros responderiam as 95 teses pregadas na porta da igreja de Wittenberg. Todos estes atos foram muito importantes. Mas o maior de todos vai-nos responder o livro Estudos em Educação Cristã do Dr. Sunderland. E diz-nos aqui na página 14: Lutero e Melanchthon, os grandes reformadores do século XVI, entenderam claramente que era impossível ter uma reforma religiosa permanente sem a educação cristã. Assim, eles não somente se precaveram contra as doutrinas do papado, mas também desenvolveram um vigoroso sistema de escolas cristãs. Então, qual foi o golpe mais duro que deu à Igreja Martinho Lutero, à Igreja que ele amava? Estabelecer um vigoroso sistema de escolas cristãs protestantes. Pois destas escolas protestantes saíam pregadores que pregavam a verdade a todo o mundo. Entre estas escolas cristãs protestantes e entre a Igreja estabelecida na altura de Lutero, qual era a Igreja de Deus? Lembremos-nos do texto que lemos no início em Atos dos Apóstolos, página 10. Almas fiéis constituem a Igreja de Deus, desde o princípio, sobre a terra. Então voltemos novamente à anterior passagem, ao desejar todas as nações, na página 154. Muitas vezes os que seguem os passos dos reformadores são forçados a quê? A retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. Como é que um membro se afasta de uma igreja e por que razão se afasta? Ele afasta-se dessa igreja porque toma consciência de que aí não pode obedecer e pregar a verdade. E é por isso que se afasta. Porque se lá pudesse obedecer à verdade, e se lá se ensinasse a verdade, e se praticasse a verdade, não haveria necessidade de lá sair. Agora vejamos o que nos diz aqui. A nossa posição diante de Deus depende não da quantidade de luz que temos recebido, mas do uso que fazemos da que possuímos. Assim, mesmo o pagão que prefere o direito na proporção em que lhe é possível distingui-lo, acha-se em condições mais favoráveis dos que têm grande luz e professam servir a Deus, mas desatendem a essa luz e, por sua vida diária, contradizem sua profissão de fé. Por esta passagem, quem está mais perto de pertencer à Igreja de Deus? Os pagãos que preferem o direito? Vamos ler agora no livro de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386, e no segundo parágrafo. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas,
que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. O Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada, para que os protestantes sejam advertidos e despertados para a verdadeira condição das coisas e considerem o valor do privilégio da liberdade religiosa que têm desfrutado há muito tempo. Estes filhos que Deus tem nestas igrejas, para onde irão? Para onde é que nós os vamos levar? É-nos aqui claramente dito que eles são mais fiéis para obedecer à luz de acordo com o seu conhecimento do que um grande número de adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Acham que os poderíamos levar para dentro de uma igreja que se encontra em profunda apostasia e que só professa apenas ser a igreja do Deus estabelecido, mas que por suas obras e falsas doutrinas nega o Deus verdadeiro? Reparem no que diz a mensageira do Senhor sobre esta questão no livro Primeiros Escritos, página 261 e no primeiro parágrafo. Vi que Deus tem filhos honestos entre quem? Entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Como vemos aqui por esta passagem inspirada, tanto os filhos de Deus que se encontram nas igrejas caídas, como também os adventistas nominais honestos que se encontram na corporação apóstata adventista, devem sair destas instituições antes que as pragas sejam derramadas, pois se não o fizerem, será tarde demais para eles. Porquê? Porque não atenderam à mensagem do segundo anjo que diz: sai dela, povo meu. Vejamos ainda outra passagem do mesmo livro de Primeiros Escritos, mas agora na página 124 e no terceiro parágrafo. Foi-me mostrada a necessidade dos que creem estarmos tendo a última mensagem de misericórdia de se separarem dos que estão diariamente absorvendo novos erros. Vi que nem jovens e nem velhos devem assistir a suas reuniões, pois é errado assim encorajá-los enquanto ensinam o erro que é veneno mortal para a alma e doutrinas que são mandamentos de homens. A influência de tais reuniões não é boa. Se Deus nos libertou de tais trevas, devemos ficar firmes na liberdade com que Ele nos tornou livres e regozijar na verdade. Deus se desagrada de nós quando assistimos ao erro sem a isso ser obrigados, pois a menos que Ele nos envie a essas reuniões onde o erro é inculcado ao povo pelo poder da vontade, Ele não nos guiará. Os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele
e pelo poder dos seus anjos maus, e a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Esta é uma tremenda passagem do Espírito de Profecia, mas que muitos adventistas a desconhecem ou a ignoram voluntariamente. E então, o que é que devemos então fazer com as reuniões onde se prega o erro e a apostasia? Devemos separar-nos dela, pois a influência de tais reuniões não é boa. E se Deus me libertou das tais trevas e essa luz que Deus se desagrada, por que é que nós temos que assistir ao erro? E o que é que nos é mais dito nesta passagem? Que os anjos cessam o seu vigilante cuidado sobre nós e assim somos deixados aos açoites do inimigo e a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Ou seja, meus irmãos, a nossa sensibilidade para discernir o erro fica neutralizada pela influência dos anjos maus que estão presentes nessas reuniões. Perante estas duas passagens que acabamos de ler, mas que existem várias outras, fica bem claro que não podemos levar as almas para qualquer instituição religiosa que esteja em apostasia, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia atualmente. Estas almas têm que ser levadas para a luz e não para as trevas. Nas trevas já elas estavam. Vamos agora levá-las novamente para as trevas? Que contrassenso! Nós temos que levá-las para a verdadeira Igreja de Deus na terra. De outra forma, iriam receber o vinho de Babilónia que se encontra na atual corporação adventista, tal como em todas as outras igrejas caídas também. E quem são os que compõem a verdadeira Igreja de Deus na terra? Lembrem-se sempre do texto que lemos no início do livro de Atos dos Apóstolos. São as almas fiéis. Essa é a Igreja de Deus na terra. Por isso, mais uma vez vos dizemos que temos que levar as almas fiéis para a luz e não para as trevas. Tomemos agora o exemplo de Jesus. No templo de Jesus, havia ou não uma igreja estabelecida? Havia, sim, senhor. E como se chamava essa igreja? A Igreja do Povo Judeu. Essas almas fiéis que estavam fora, para onde é que Jesus as levou? Ele levou-as para a luz, ou seja, para Ele mesmo. Então, por que é que nos levou para a Igreja Judaica? Porque eles estavam em apostasia. Então, uma igreja que está em apostasia pode trabalhar para Deus? Claro que não pode. Então, podemos levar alguns destes novos conversos para uma igreja que está em apostasia? Com certeza que não. Então, para onde é que os devemos levar? Para onde se prega a luz. E o que é que constitui uma igreja? A presença do alto e sublime é o que constitui uma igreja, como já lemos também. Recordem-se daquilo que lemos no Espírito de Profecia. Memorizem estas passagens que são de extrema importância, meus irmãos. Vejamos agora se é assim tão fundamental e tão imperioso os filhos de Deus terem que ter um templo feito por mãos humanas para adorarem. Leiamos o seguinte manuscrito, número 43, do ano de 1900. E diz-nos a serva do Senhor o seguinte: Deus tinha uma igreja quando Adão, Eva e Abel aceitaram e saudaram a alegria da boa nova de que Jesus era o seu Redentor. Estes perceberam tão plenamente nessa altura, como nós percebemos agora, a promessa da presença de Deus no seu meio.
Onde quer que Enoque encontrasse um ou dois que estivessem dispostos a ouvir a mensagem que ele tinha para eles, Jesus unia-se a eles na sua adoração a Deus. Nos dias de Enoque, havia alguns entre os habitantes perversos da terra que criam. O Senhor nunca deixou os seus poucos fiéis sem a sua presença, nem o mundo sem uma testemunha. Vemos por esta passagem que Adão, Eva e Abel reuniam-se para a adoração no campo, nas suas casas. Necessitamos então de ir a um templo para fazer parte da Igreja de Deus na Terra? É óbvio que não. Não havia templos nos dias de Adão, Eva e Abel. Vejamos também onde é que os patriarcas se reuniam. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20. E aqui fala-nos de Noé. Esta era uma prática que Noé aprendeu nos seus antepassados. E diz-nos então a seguinte passagem. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Quando e onde edificou Noé este altar? É-nos dito que foi depois do dilúvio, quando se abriram as portas da arca, Noé saiu e edificou um altar ao Senhor no campo. Porque o que é que faz sermos a Igreja de Deus na terra? Lembram-se? A presença de Deus no nosso meio. É isso que nos faz com que sejamos a Igreja de Deus. Por isso, no tempo dos apóstolos, onde é que a Igreja se congregava? Vejamos 4 textos bíblicos sobre este assunto. O primeiro encontra-se no livro de Romanos, capítulo 16 e versículo 5. Saudai também a Igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epéteno, que é as primícias da Acaia em Cristo. Onde é que se encontrava esta igreja? Em casa. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila vos saúdam muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa. O apóstolo saudava pessoalmente a Priscila e Áquila, os quais tinham a igreja no lar ou na sua casa. Qual seria a atitude de muitos ministros hoje perante aqueles que têm como Priscila e Áquila a igreja no lar? O que é que acham, meus irmãos? A resposta fica convosco. Vamos a Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. Ninfa também tinha uma igreja em sua casa. Vamos agora a Filemon e leiamos os versículos de 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador, e à nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é-nos dito também que havia uma igreja em casa, mais propriamente na casa de Áfia e Arquipo. A saudação de Paulo e Timóteo, que é dirigida à igreja que estava na casa de Arquipo, vinha da parte do Deus, Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Se não concordasse com a igreja no lar de Arquipo, o Espírito Santo não teria certamente inspirado o apóstolo Paulo a escrever estas palavras. É mais do que claro, é mais do que óbvio. Então, neste tempo que estamos a viver,
onde se devem congregar os crentes sinceros que querem viver a sã doutrina, nos lugares onde é aceito o Filho de Deus na sua plenitude. É aí onde se apresenta a verdade. Quantas igrejas tem Deus? Vamos ler o que nos diz Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 366 e no primeiro parágrafo. A Igreja de Deus na terra é uma com a Igreja de Deus no céu. Os crentes na terra e os seres celestiais que não pecaram constituem uma só Igreja. Cada ser celestial toma interesse nos santos que na terra se reúnem para adorar a Deus. Quando nós observamos a Igreja na terra mais a Igreja no céu, referimos-nos a uma só Igreja. Não existem muitas igrejas, mas existe apenas uma Igreja. Os crentes na terra mais os seres celestiais que não pecaram constituem uma Igreja. Qual é a obra da Igreja de Deus? Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos e na página 9. A Igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através da sua Igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Aos membros da Igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. Constatamos daqui o seguinte. Número 1. Que a Igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Mas qual Igreja, perguntamos? Certamente a Igreja fiel, não aquela que está em apostasia. E como se encontra a Igreja fiel de Deus? Diz-nos aqui neste texto que ela está organizada. E qual é a missão da Igreja de Deus que desde o início existiu? Servir e levar o Evangelho a todo o mundo. O que deve refletir esta Igreja? A plenitude de Deus e a sua suficiência. E para que é que foi chamada esta Igreja? A Igreja fiel. Foi chamada das trevas para a maravilhosa luz de Deus e para refletir o caráter de Cristo. É por isso que nós não podemos levar as almas fiéis para um lugar onde haja apostasia, para um lugar onde se ensina o erro. E porquê? Porque então estamos a levá-las para a luz ou para as trevas? Sem sombra de dúvida que é para as trevas. Não podemos tirá-las das trevas para voltar a colocá-las nas trevas. Isso seria ilógico, seria um contrassenso. Por isso a Igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Vejamos agora a ordem e a organização da Igreja. Ordem e organização é algo que a Igreja tem desde o início. Deus é um Deus de ordem. Tudo o que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e meta em sua obra, hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para Ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada, casual. Ele quer que a sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal da sua aprovação. Acabamos de ler aqui que Deus é um Deus de quê? É um Deus de ordem. Alguns de nós já existiram a algum campo ori dos desbravadores ao fazerem aqueles seus eventos. E existe ordem ali. Existe uma total confusão, gritaria, excitação, competição, vaidade, uma total rebelião contra os princípios celestiais. Contudo, no céu há uma ordem perfeita e Deus requer à sua Igreja ordem e método de organização.
e assim a Igreja avança com fé e exatidão. No local onde existe a desordem, onde existe gritaria, excitação, tradições pagãs, dança, o teatro, os desportos, os falsos ensinos e doutrinas erróneas, a presença de Deus não se pode manifestar aí. É impossível. Exemplo de ordem e organização. Os anjos trabalham harmoniosamente. Perfeita ordem caracteriza todos os seus movimentos. Quanto mais atentamente imitarmos a harmonia e a ordem da multidão angélica, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Os que possuem a unção do alto desejarão em todos os seus esforços estimular a ordem, a disciplina, a unidade da ação, e então os anjos de Deus podem cooperar com eles. Mas nunca esses mensageiros celestiais darão o seu endosso à irregularidade, desorganização e desordem. Podem então os anjos apoiar a desordem? Jamais! Todos esses males serão o resultado dos esforços de Satanás para enfraquecer nossas forças, destruir o ânimo e impedir a ação bem-sucedida. Ainda sobre exemplos de ordem e organização, podemos ler no livro A Nossa Alta Vocação o seguinte: a ordem no céu. Há regras e regulamentos que governam todo o exército celestial. Todos se movem em ordem, tudo ali é limpo, tudo está em perfeita ordem, e todo aquele que houver de ser julgado digno de entrar no céu será inteiramente disciplinado e será sem mácula nem ruga ou coisa semelhante. Os incultos têm manchas e rugas em si agora. Eles fariam melhor em não perder tempo e começar a obra de purificação de si mesmos, de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Daqui podemos tirar 4 conclusões. Primeira, na Igreja de Deus há regras e regulamentos. Segunda, todos se movem em ordem. Terceira, tudo é limpo e perfeito. E quarta, para entrarmos no céu, devemos ter essa prática na terra, disciplina e sem mancha. O que exige Cristo da sua Igreja? É intuito de Cristo que a ordem celeste, o celeste plano de governo e a divina harmonia celeste sejam representadas em sua Igreja na terra. Assim é Ele glorificado em seu povo. Por meio deles, o sol da justiça resplandecerá sobre o mundo com não empanado brilho. Cristo deu à sua Igreja amplas faculdades, de modo a poder receber abundantes retribuições de glória da parte da sua remida, comprada possessão. Concedeu ao seu povo capacidade e bênçãos para que representassem a sua própria suficiência. A Igreja, dotada com a justiça de Cristo, é a sua depositária, nela se devendo revelar as riquezas da sua misericórdia, sua graça em plena e final manifestação. Já vimos nós numa passagem onde nos é dito que a Igreja de Deus está organizada. E vamos ver aqui que existem 3 tipos de organização. A primeira organização é a organização celestial. Temos depois a segunda organização, que é a organização hierárquica ou monárquica. E por fim temos a organização legal ou jurídica. Na organização celestial nós vimos que era aquela que tinham os apóstolos. E o que é que existia na organização dos apóstolos? Havia pastores, havia anciãos, diáconos, diaconisas, havia dorcas, havia professores. Qual é a diferença entre essa organização com a organização hierárquica que vem da Igreja Católica? Observamos que na organização hierárquica que o representante de Deus aqui é o homem, é o Papa.
Recordam-se de quando abordámos o tema sobre a obra do sustento próprio, de como era considerado o presidente da Conferência Geral? Como um deus. Esta organização hierárquica, monárquica, onde é que se introduziu também além do catolicismo? Já abordámos também este assunto no nosso estudo anterior. Mas vamos voltar a ler o que nos disse o próprio Dr. Raymond Cottrell, que foi um erudito adventista, sendo autor e editor do Comentário Bíblico Adventista e secretário do Instituto Bíblico Adventista desde a sua fundação. Diz-nos ele o seguinte no seu livro de Regras de Hermenêutica Bíblica para preservar a unidade na Igreja. Ele escreveu este livro em 1996. Vejamos então o que é que diz o próprio autor. Numa forma hierárquica de governo, existe uma autoridade suprema e as congregações e seus membros pertencem e estão submetidos a ela. Mas não têm voz. Esta autoridade suprema é a Igreja. As pessoas por si mesmas, ou seja, os membros, não são a Igreja, mas pertencem a ela como objetos a um monarca absolutista que governa por direito divino. Aqui ele está a dizer-nos que funciona como uma monarquia absoluta e considera isso como sendo a vontade divina, o que é, no fim de contas, uma verdadeira blasfémia. Mas é assim que realmente funciona a cooperação adventista atual. Continua ele a dizer-nos: a autoridade flui da mais alta autoridade para as congregações locais e membros individuais, com os líderes governando a Igreja. A Igreja Católica é um exemplo preeminente desta forma de governo. O Papa e a Cúria Romana são a autoridade suprema. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Conferência Geral é esta autoridade. Vejam como este homem compara a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele compara nada mais, nada menos do que ao Papa e à Cúria Romana, que tem a autoridade suprema. E não está a dizer nenhuma mentira, está a dizer uma pura verdade. Mas que infelizmente muitos adventistas não abrem os olhos e não querem ver. Pode Deus manifestar-se numa instituição religiosa como a atual Corporação Adventista, que seguiu o modelo organizacional do papado? De forma alguma. A organização adventista corporativa tornou-se uma cópia fiel da hierarquia católica. Temos agora aqui ao nosso lado direito a organização legal ou jurídica. E reparemos o que existe aqui na organização legal. Temos o Conselho Diretivo. E neste Conselho Diretivo temos o quê? Temos um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Estes 4 órgãos realizam Assembleias Gerais. Esta é a organização legal, ou conhecida também como organização jurídica. Destas 3 organizações perguntamos-vos: qual é a organização de Deus? Logicamente que me vão responder que é a primeira. E esta organização celestial é, no fim de contas, a Igreja de Deus na Terra. Como podemos observar por aqui, no ano 323 depois de Cristo, Constantino une a Igreja ao Estado. Em 508, o rei Clovis de França une também a Igreja ao Estado. Em 538, fica completamente formado o papado, a união da Igreja com o Estado. E é precisamente desta data de 538 que se dá início à profecia dos 1260 anos de supremacia papal. Aqui deste mesmo tipo de organização vai sair a imagem da besta, que é o mesmo que a união da Igreja com o Estado que nos é relatado em Apocalipse 13 com a segunda besta. Por aqui nós podemos ver que a Igreja Adventista está a fazer o quê? Está a fazer parte da imagem da besta, meus irmãos. Abramos os olhos com isto. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar do pastor adventista Bert Beach. Esse pastor adventista, em 1977, mais propriamente em maio,
ofereceu ao Papa Paulo VI uma medalha em ouro. Estão aqui as provas do que estamos a afirmar. A própria revista adventista de 3 de junho de 1993 traz este relato com as próprias fotos dessa medalha de ouro. Não somos nós que estamos a inventar. Procuramos sempre documentar tudo o que afirmamos. Sobre esta questão, leiamos o livro de Ezequiel no capítulo 16, versículo 33, para sabermos o que a Bíblia diz-nos sobre estes atos abomináveis. Eles dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes e lhes contratas para que possam vir a ti de todo o lado por tua prostituição. Então o que é que fez este povo ou esta igreja? Este povo ou esta igreja está a dar presentes aos seus amantes. E vejamos o que Deus vai fazer com esta igreja prostituta, esta igreja apóstata. Versículo 36. Assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundície foi derramada, a tua nudez descoberta através das tuas prostituições com os teus amantes, e com todos os ídolos das tuas abominações, e pelo sangue dos teus filhos que tu destes a eles. Deus vai então descobrir as abominações, vai descobrir tudo o que ela está a fazer. E quem é que vai descobrir? Lembrem-se do que aconteceu com a Igreja Apóstata Católica também. Quem é que descobriu as abominações da Igreja Católica? Martinho Lutero e outros reformadores. E desde onde? Começaram dentro da Igreja Católica e depois já fora dela. Algo que me desperta muita atenção, meus irmãos, é que muitos saem desta Igreja Apóstata Adventista que se encontra em profunda apostasia, tais como as igrejas adventistas também do movimento de reforma. Elas não fogem à regra, meus irmãos. Elas também estão em profunda apostasia. E Deus não está também no meio delas. Pois somente como dizia a passagem do livro de Já Todas as Nações, como estão os cegos que não querem ver. Eles não querem reconhecer, não querem aceitar. E como nos dizia a passagem do livro também de Já Todas as Nações, estão a cumprir a profecia, mas estão a cumprir a profecia do lado equivocado. Agora, muitas vezes, nós saímos da organização hierárquica e da organização legal e vamos para um grupo, para um ministério independente, para um ministério de sustento próprio. Mas sabem o que é que em muitos destes ministérios, alguns também veem que existem abominações. E em algumas circunstâncias, até piores do que na organização adventista. E existem muitos ministérios que têm também esta organização hierárquica e organização legal também. São déspotas, têm um sistema hierárquico papal. Saíram da corporação adventista, mas continuam com os mesmos costumes e ritos. Alguns destes ministérios até continuam a estudar a mesma lição da escola sabatina da Conferência Geral, contaminada com o vinho de Babilónia e muitas outras tradições humanas e heresias. Mas dizem ser de sustento próprio. São falsos ministérios de sustento próprio, meus irmãos. No nosso próximo estudo, que é a continuação deste, que tem por título A Igreja de Deus na Terra, mas depois a parte 2, iremos ver se a organização hierárquica e legal nos faz tornar uma igreja. Porque se necessitamos de uma organização hierárquica e uma organização legal para nos tornarmos igreja, então Adão, Eva, Abel, Enoque não estavam na igreja de Deus, porque não havia organização hierárquica nem organização legal nessa altura. E a nós foi-nos ensinado, ou seja, fizeram-nos uma lavagem cerebral de que para podermos fazer parte da igreja de Deus tem que haver uma organização hierárquica e uma organização legal. E se estamos fora dessa organização ou dessa igreja legal ou hierárquica, nós estamos fora da igreja de Deus e estamos perdidos, que somos até dissidentes, nos dizem.
É isto que a liderança apóstata adventista tem colocado nos membros da Igreja, meus irmãos. E para isso uso algumas passagens do Espírito de Profecia completamente fora do seu contexto original e não mostrando o contexto geral. Mas como a maioria dos membros da Igreja desconhece a Bíblia e principalmente os testemunhos do Espírito de Profecia, as suas mentes são facilmente manipuladas por estes líderes apóstatas, que pretendem manter estas almas prisioneiras de uma igreja infiel e apóstata que as leva à perdição, e em que o seu principal objetivo destes líderes é fazer com que essas almas continuem a dizimar e a ofertar, a fim de os engordar com todas as suas mordomias, riquezas e burguesias. Mas sobre estas passagens que os líderes apóstatas aplicam fora do seu contexto, para manter as almas dentro da instituição apóstata adventista, pretendemos também, por amor àqueles que amam a verdade e que não querem estar em trevas, e iremos em breve desmistificar essas mentiras através de 1 ou 2 estudos. Com o presente estudo, observamos que desde Adão até aos tempos finais, Deus sempre tem tido uma igreja, e essa igreja são as almas fiéis de Deus de todos os tempos. Observamos também que o que torna a igreja como sendo a igreja de Deus não é o nome de uma denominação, não é uma organização legal ou hierárquica. O que torna a igreja ser de Deus é a presença do alto e sublime. É isso que torna a igreja ser de Deus. Também observamos que a igreja fiel de Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que vivem a verdade, aqueles que estão na luz e não nas trevas. Estes são a igreja de Deus. Pode então a igreja salvar? Pode a igreja adventista salvar ou qualquer outra? Não. Não somos salvos como uma seita. Nenhum nome denominacional tem qualquer virtude para nos trazer o favor de Deus. Existe uma razão pela qual Deus levantou a Igreja Adventista do sétimo dia. Contudo, nenhuma igreja pode salvar, porque não somos salvos por denominação. É o que nos diz aqui o texto. Existe até uma razão pela qual Deus levantou a Igreja Adventista do sétimo dia, que estava em pé em 1844. Mas que foi alterada e hoje, em 2022, nada tem a ver com aquela original. E não podemos ensinar que esta igreja adventista, que está agora de pé, é a mesma que foi levantada em 1844. Assim como nos ensinaram um falso Cristo dentro da organização, também nos ensinaram um falso adventismo na atualidade, que não era igual ao que existia em 1844. Então, se vocês têm agora em mente a ideia do adventismo de 2022, estão enganados, porque o verdadeiro adventismo está em 1844. E vamos observar que este adventismo não tem qualquer semelhança com o adventismo que o Senhor levantou em 1844 e nos primeiros anos seguintes. O adventismo atual professa um nome, mas mudou muitas coisas. Temos para lhe oferecer em livreto um PDF intitulado Quem é a Igreja? E temos também o PDF com todos os slides deste tudo para poderem revê-lo com mais pormenor no vosso lar. Basta pedir-nos estes materiais através do nosso número de WhatsApp ou através do nosso e-mail que disponibilizamos de seguida. Fazemos o convite para que nos acompanhe na segunda parte deste estudo, que em breve iremos disponibilizar. Aí observaremos a diferença entre a igreja que Deus levantou e a atual Igreja Adventista do sétimo dia. Que Deus vos abençoe e até ao nosso próximo estudo.